Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos aí na reta final para a prova do Enem. E agora esse final de semana vocês vão fazer aí a prova de exatas, matemática, física, química. Bom, eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Para quem já me segue aí no Instagram já ouviu eu falando isso. Quem vai fazer prova de vestibular, prova de concurso, a gente estuda praticando, fazendo muitos exercícios. Pega o listão de exercício e vai fazendo, tá? E o professor, tá? Temos nessa fase de vocês de prática, dar um apoio, ajudar e direcionar. Bom, para isso eu preparei para vocês uma lista de exercícios, poucas questões, 10, 11 questões, tá? Para vocês praticarem porcentagem. Por que porcentagem? Porcentagem é um dos assuntos que mais cai na prova do Enem. Até mesmo porque porcentagem nós usamos o tempo todo em nossas vidas. Então, o Enem está certo aí de cobrar porcentagem, e se cobra porcentagem misturado com vários outros assuntos da matemática, probabilidade e vários outros. Bom, eu coloquei aí no link para vocês um formulário com questões de porcentagem, razão e proporção para vocês praticarem. Então, clica aí no link aí embaixo e acesse para vocês praticarem. E eu agora vou resolver com vocês uma questãozinha só para a gente esquentar aí e talvez também tirar algumas dúvidas, tá? Então vamos lá. Então, galera, preparei para vocês aí este pequeno simulado sobre porcentagem, razão e proporção, que é um dos assuntos que mais cai na prova do Enem, tá? Então vocês vão poder praticar aí, marcando ao final desse simulado. Você clica aqui em enviar e você vai poder ver as respostas de cada questão e ver aí quantas questões que você acertou, tá? Então eu vou resolver aqui, só para a gente esquentar aí um pouquinho, essa primeira questão da prova, tá? Então o link desse simulado está aí na descrição do nosso vídeo. Aproveitem, dá um like aí, tá ok, galera? Então tá aqui. É uma questão da prova do Enem de 2018, tá? Então, vamos dar uma lida no problema e esquematizar ela certinho. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Olha, a produtividade é dada pela razão entre a produção e a área cultivada. Sabemos que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2 vezes a da outra. 2 vezes e meio a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total. Então ele vai aumentar a produção total em 15%, aumentando o tamanho de sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Então, ó, possui a mesma produtividade. Qual é a área mínima em hectare em que o produtor precisará comprar? Galera, então isso aqui é uma questão que você tem que montar uma equaçãozinha. Tem porcentagem envolvida, tá? E porcentagem cai muito na prova do Enem.
tá? Porque ele trabalha de várias formas. Então aqui a gente vai trabalhar com sistema, com equação, envolvendo um pouquinho aí de porcentagem, tá? Então, quando a gente tem que montar a equação, tá? E vocês reparem que eu marquei bastante aí na prova, fui riscando para marcar o que é importante para a gente poder solucionar o problema. Então, vejam bem, eu costumo começar pelo final, pela pergunta: o que o problema quer? Tá? Então, o que o problema está pedindo? A área, a área mínima, tá? Então, pensando, voltando no problema, ele vai aumentar, tá? A produção total em 15%, aumentando o tamanho de sua propriedade. Então, isso é o que ele quer fazer, ó. Ele vai aumentar duas coisas. Ele quer aumentar a produção, óbvio. Para isso, ele vai aumentar a sua propriedade. Esse acréscimo de área, essa área mínima, vai ser de quanto? Beleza. Então, primeira coisa aí, o que o problema quer e o que o problema deu. Então, ele deu as áreas que ele tem, tá? Ele tem uma área de 40 hectares, ele tem uma área de 120 hectares. A de 40 hectares tem uma maior produtividade, a de 120 hectares uma menor produtividade em relação à de 40. Beleza? O problema começa de fato aqui, ó. A produtividade é dada pela razão entre produção e área cultivada. Então você já começa aí. Opa, o que é razão, professor? Razão é divisão. Divisão entre produção e área cultivada. Então eu vou chamar a produtividade de PT, ó. PT, produtividade, é a razão, divisão entre a produção, vou chamar de PD, tá? Dividida pela área cultivada. Vou colocar aqui, ó, área, pronto. Dividido pela área. Bom, galera, então aí a gente continua escrevendo o que o problema está nos dando, tá? A gente vai transformar todo esse texto agora em uma linguagem matemática. Eu já comecei, ó. A produtividade é dada pela razão entre produção e área cultivada. Tá aqui. Fechou? Tá? Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Opa! Então, peraí. Então, eu posso falar que a produtividade do de 40 hectares é 2,5 vezes a produtividade do de 120. Tá aqui. Tá? Beleza. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção em 15%, aumentando o tamanho da sua produtividade. Então, calma lá. Vou escrever isso aqui agora não. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma área fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares. Então, eu tenho essa informação aqui. Então, eu posso escrever aqui o seguinte. Olha, a produção do de 40 hectares é o quê? Então, se eu for relacionar aqui, ó, multiplicar cruzado aqui, eu posso falar que a produção é a produtividade vezes a área. A área é de 40 hectares. Então, produção do de 40 é a produtividade do de 40 vezes 40. Então, galerinha, só que eu tenho aqui, ó, que produtividade do de 40 é 2,5 vezes o do 120. Então, eu vou substituir aqui. Posso, professor? Pode substituir aqui. Dessa forma, eu relaciono a produtividade, a produção do de 40 com o de 120, de certa forma. Então, eu posso falar, então, se a produtividade de 40 é 2,5 vezes, a produtividade do de 40 é 2,5 vezes a produtividade de 120, vezes 40, então eu vou colocar aqui, ó, 2,5 PT 120
vezes 40. Bom, então eu posso finalmente aqui colocar que a produção de 40, a produção da área de 40 hectares é 100 vezes a produtividade do de 120, tá? Então veja bem, galera, presta atenção. Eu posso falar também outra coisa, que é a produção total. O que é a produção total? Né? Porque ele tem duas áreas, essas duas áreas produzem, tá? A de 40 mais do que a de 120, mas a produção total é a produção do de 40 mais a produção do de 120. Então, eu tenho aqui, eu já relacionei ali, ó, produção total. Galera, presta atenção que eu não estou fazendo nada além do que está aqui, só escrevi numa linguagem matemática. A partir daqui, a partir daqui, né, na verdade, eu já estou desenvolvendo com o que o problema me deu, tá? Então, eu tenho aqui agora, ó, produção total, é a produção do de 40, que eu já tenho aqui, ó, é 100 vezes a produtividade do de 120, mais a produção do de 120, que é a produtividade do de 120 vezes 120. Vezes 120. Bom, galerinha, então eu posso escrever aqui, finalmente, que a produção total em relação à produtividade do de 120 é 220 a produtividade do de 120. Então veja bem, isso daqui é o que acontece sem o aumento, sem a novidade. Hoje a produção total dele, tá? Vou colocar aqui, ó. Hoje a produção total dele é 220 vezes a produtividade do de 120, tá? Dado toda essa situação do problema, dado que a produtividade do de 40 é 2 vezes e meio, tá? Galerinha, vocês poderiam já ter pensado isso diretamente. Na prova, o que vocês puderem fazer direto, façam. Aqui, como eu estou detalhando para vocês, então, eu estou colocando passo a passo aqui para vocês entenderem como que eu estou querendo chegar na resposta, tá? Então, vamos lá. Galerinha, então, o que vai acontecer? Aí, vamos para a parte importante aqui. Ele vai aumentar a sua produção em 15%. Ele vai aumentar a produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Então vejam bem, a produção total aqui é 220 vezes a produtividade da área de 120. Galera, então eu tenho aqui que a produção total é a produtividade do 120, só vou inverter a ideia aqui, vezes 220, que está relacionado proporcionalmente à área, tá? Não é exatamente a sua área, porque a área é de 40 mais 120. Mas como a produtividade de 40 é 2 vezes e meio, então é como se a área fosse 220. Então, eu vou pegar esses 220 e somar com a área, tá? Que ele vai aumentar. E assim eu tenho a área que o problema está me pedindo, está me perguntando aqui. Em relação ao quê? Em relação ao aumento de 15% da produção total. Isso daqui também é a produção total. Isso aqui é a produção total. Nós acabamos de escrever aqui. Então, eu vou relacionar a produção total em relação à situação diária com a produtividade. E aí, essa produtividade, ela vai aumentar 15%.
Galera, dica, aumento de 15% é mais 15% em relação aos 100%. 100%, então a gente escreve 100% é 100 dividido por 100 mais 15%, 1,15, tá? Então, eu vou aumentar essa produtividade em 15%, 220. Bom, essa produtividade aqui eu posso simplificar. Resta para a gente aqui 220 mais a área que ele está pedindo, igual a 1,15 vezes 220. Tá? Então eu vou ter aqui que a área é 1,15 220 menos 220. Olha, eu vou fazer aqui, galera, igual a gente faz na equação, tá? Não vou multiplicar aqui ainda. Eu tenho 1,15 do 120 menos 1,15 do 220 menos 1 do 220. Então eu tenho 0,15 do 220. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou multiplicar aqui 22 vezes 15 e eu encontro a minha resposta aí, ó, 10, 11, 2, 2, 0, 3, 3. Passa a vírgula aqui, tá? Então, vai dar aí resposta 33. É a área mínima, tá? Que ele vai aumentar para aumentar a sua produção total em 15%. Tá certo? Bom, então é isso. Tem mais aí essas outras questões aí embaixo que vocês podem estar tentando e praticando aí. Prova de vestibular é treino, tá? Então, se divirtam e qualquer dúvida, deixa uma mensagem aí para mim ou manda uma mensagem pelo Instagram. Até mais, valeu, fica com Deus.